E a gente começa essa edição da tarde do Link Record News com a informação de que o Ministério da Educação divulgou hoje o Índice de Desenvolvimento justamente da Educação Básica, o IDEB 2015. O ensino médio segue estagnado, com índice de 3,7 pelo terceiro ano consecutivo e não atingiu a meta de 4,3. O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que não há o que comemorar com esse resultado. Alguns destaques, aí fazendo um resumo aí de leitura. Nos anos iniciais, a meta do IDEB foi atingida, mas as crianças ainda têm deficiência em português e matemática. Nos anos finais, a meta não foi atingida e no ensino médio, a meta do IDEB não foi atingida e o indicador permanece estagnado desde o IDEB de 2011. Ainda alguns destaques. Nos anos iniciais do ensino fundamental, 3 unidades da federação não alcançaram a meta. Rio de Janeiro, como eu destaquei, Amapá e Distrito Federal. Nos anos finais do ensino fundamental, 5 estados alcançaram a meta: Goiás, Ceará, Mato Grosso, Amazonas e Pernambuco. No ensino médio, rede pública estadual, apenas 4 estados alcançaram a meta: Pernambuco, Amazonas, Goiás e Piauí. E no total do ensino médico, englobando público e privado, apenas 2 estados alcançaram a meta: Pernambuco e Amazonas. O quadro geral não é um quadro que a gente possa celebrar, muito pelo contrário. Só os anos iniciais a gente teve um desempenho de cumprimento de meta. Os anos finais e no ensino médio nós não cumprimos a meta. Depois desse índice insatisfatório na educação, seguimos com a economia. Porque a Receita Federal liberou hoje a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda 2016. Mais de 2 milhões de contribuintes vão receber o dinheiro no próximo dia 15. Serão pagos 2,5 bilhões de reais. O site para a consulta é o www.receita.fazenda.gov.br. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um parecer favorável à possibilidade de aborto em casos de grávidas contaminadas pelo vírus da Zika. Janot aponta que a manutenção da gravidez é um risco para a saúde psíquica da mulher. Além de liberar a interrupção da gravidez, o documento propõe a realização de audiência pública justamente para debater o tema e solicita ao governo federal uma proposta de reformulação do plano de combate ao vírus em todo o país. Para Janot, a falta de serviços obstetrícios emergenciais ou a negação da realização de aborto levam frequentemente à mortalidade e à morbidade maternas, o que, por sua vez, constitui violação do direito à vida ou à segurança. E segundo o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde, considerando os casos até o dia 8 de julho de 2016, foram registrados 174.003 relatos prováveis de infecção pelo Zika vírus no país, 78.421 confirmados. Em relação à microcefalia, os dados são mais recentes. Até 20 de agosto, 9.091 casos foram notificados. Desses, 32,6% permanecem em investigação. 1.845 foram confirmados para microcefalia e alteração do sistema nervoso central, sugestivos de infecção congênita por Zika. E agora, então, a enquete do dia. Você concorda com o aborto em casos de grávidas contaminadas pelo vírus da Zika? Vote nas redes sociais, entre no Twitter, também no Facebook da Record News, comente, participe. Para isso, utilize a hashtag LinkRecordNews ou envie o seu comentário, a sua opinião, para o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco a gente vai conhecer a sua opinião no momento de interatividade aqui no Link Record News. Clébio? Isso mesmo, Lidiane. Enquanto você participa com a sua opinião, a gente traz assuntos de política, porque a semana que vem será decisiva para o deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Ele foi notificado hoje, por meio de publicação no Diário Oficial da União, sobre a sessão convocada para o próximo dia 12, destinada a votar o seu processo de cassação. A sessão será a partir das 7 horas da noite. A decisão de publicar a notificação no Diário Oficial da União foi tomada após a Câmara não conseguir localizar o deputado pessoalmente
pessoalmente. Segundo a Secretaria-Geral, foram feitas 3 tentativas no gabinete e também no apartamento funcional ocupado pelo parlamentar em Brasília, mas ele não foi localizado. Investigado por suposta quebra de decoro parlamentar, Cunha é acusado de manter contas secretas no exterior e também de mentir sobre a existência delas durante depoimento na CPI da Petrobras no ano passado. Ele também nega ser dono de contas bancárias fora do Brasil. Lembrando que Eduardo Cunha, agora há pouco, confirmou a sua presença na sessão de segunda-feira, que deve definir o seu destino. E são necessários 257 votos para que seja aprovado, então, o parecer do Conselho de Ética, que pede justamente a perda do mandato de Cunha. Vamos ver agora como está o placar da cassação de Cunha, elaborado pelo jornal O Estado de São Paulo. Está aí a margem, são necessários 257 votos. Até então, olha só, esse número subiu da manhã agora para tarde, já são 261 o número de votos favoráveis, então, à cassação do mandato dele. 2 contrários, 141 não foram encontrados, 2 parlamentares ausentes, 77 não quiseram responder, 28 indecisos, 1 não vota. Ou seja, com essa prévia, nós já temos votos suficientes, então, para a cassação do mandato, com votos, inclusive, a mais, então, além da margem necessária. A gente volta a relembrar aqui que vamos acompanhar todo esse processo. Segunda-feira, então, um dia decisivo para Eduardo Cunha, ele que já confirmou a sua presença durante a sessão. E que vai ficando cada vez mais preocupado, né, Lidiane? Porque com esse número, 77 ausentes, isso pode se transformar numa votação maciça justamente pela perda do mandato dele. Vale relembrar que uma vez afastado da Câmara, da presidência em especial, ele perdeu toda a margem de manobra que tinha para tentar negociar com seus articuladores, com seus apoiadores, uma mudança de voto. Resta saber na segunda-feira como vão se portar esses deputados. Exatamente, e se terá quórum suficiente, porque esse é o grande receio, não ter quórum, já que muitos estão aí no seu reduto eleitoral por causa do ano de campanha, Exatamente. O período aí de campanha que cada um trabalha da melhor forma possível. Vamos ver. Segunda-feira você vai acompanhar isso com a gente, mas já que você tocou no assunto de campanha eleitoral, você sabe que a Record News presta então serviço aos eleitores de São Paulo, trazendo aqui todos os candidatos à prefeitura da maior cidade do país. Começou na segunda-feira com o Celso Russomano, nós tivemos aqui na terça-feira Major Olímpio e ontem o João Dória. Hoje era para recebermos aqui a candidata Marta Suplicy, que foi prefeita e que pertence hoje ao PMDB. Mas ela desistiu de participar da série de sabatinas promovidas aqui pela Record News, Lidiane. Clébio, a senadora ex-ministra seria a 4ª entrevistada nos estúdios da emissora hoje, como foi acertado em sorteio com os principais candidatos. Mas ela justificou a ausência como falta de espaço na agenda. O apresentador Heródoto Barbeiro, que comanda as entrevistas, falou inclusive sobre a decisão de Marta. Nossa convidada, Marta Suplicy, senadora Marta Suplicy, candidata do PMDB à Prefeitura de São Paulo. E assim como os demais, a sua assessoria esteve aqui conosco, participou de todo o processo de organização dessa série de sabatinas, participou do sorteio, mas nós soubemos agora há pouco que ela desistiu da ideia de vir aqui conversar, não conosco, né? Conversar com você que nos acompanha aí. Nós aqui estamos apenas provocando o candidato, né? De uma maneira, obviamente, cavalheiresca, de uma maneira descontraída, com todos, respeitosamente. Lamentamos que a ex-prefeita Marta Suplicy tenha aberto mão dessa oportunidade de conversar com você que nos acompanha na Record News e em todas as nossas redes sociais. Lamentamos. Mas, na sexta-feira, a gente volta com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que é também nosso entrevistado e vai ser tratado da mesma maneira gentil como todos os outros foram aqui. Bom, e a repercussão dessa desistência você também pode acompanhar no portal R7. Vemos aí a nota colocada, então, na coluna do jornalista Fraga, que coloca que Marta Suplicy tem medo de ser questionada. O texto na íntegra você pode acessar no portal R7. Lembrando que a próxima entrevista da sabatina será com o candidato do PT, Fernando Haddad, amanhã. O portal R7 e a Record News transmitem a entrevista ao vivo às 4h em seus perfis no Facebook. Depois, às 7h, a entrevista completa será exibida aqui na Record News. E além de Heródoto Barbeiro, as sabatinas têm a participação fixa dos jornalistas Nirlando Beirão e Ricardo Couto. Com o trio, as sabatinas também contam com a participação especial de 5 ONGs ligadas às questões da cidade. Rede Nossa São Paulo, Todos pela Educação e os institutos Paulo Lemann, Polis e Etos.
Muito bem, com essas informações a gente faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir você vai ver: paralisação de motoristas de ônibus afeta 25 mil passageiros no ABC Paulista. E ainda, nadador americano Ryan Lott é suspenso por 10 meses pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos por mentir sobre assalto durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Isso e muito mais em instantes aqui no Link Record News. Até já. Link Record News de volta, 3h19 pelo horário de Brasília. De volta com mais informações para você, entre elas a de que a mentira do nadador americano Ryan Lott sobre um assalto nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro rendeu a ele uma suspensão de 10 meses. Essa informação foi dada pela imprensa americana, que deve ser confirmada pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Com afastamento, Lott vai ficar fora do Mundial do ano que vem na Hungria. Os outros 3 atletas, que também estavam no posto de gasolina quando a confusão aconteceu, vão ter punições menores. Vale lembrar que Lott perdeu, inclusive, alguns contratos aí de patrocinadores por causa dessa mentira. O tradicional Festival Chinês das Lanternas aconteceu pela primeira vez na Europa. A exposição está em Viena, capital da Áustria. São 36 esculturas gigantes em forma de animais e estruturas importantes. Até a casa de ópera do país europeu foi reproduzida. Foram usadas 18 mil lâmpadas de LED na iluminação das obras de arte. E agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami, com as notícias dos brasileiros, de tudo que acontece por lá no turismo, comportamento na economia e também na saúde. E para isso, seguimos ao vivo a Miami com a nossa repórter Tina Roma. Tina, boa tarde para você. É verdade que tem um intercâmbio aí nos Estados Unidos para quem gosta de criança que está fazendo o maior sucesso? Oi, Tina, boa tarde. Boa tarde para vocês, Lidiane e Clébio, todos aí do Link Record News. E é verdade, sim. Agora é o seguinte, tem que gostar de criança e principalmente tem que ter responsabilidade. Esse é um intercâmbio diferente, eu diria até mais acessível e que tem atraído jovens do mundo inteiro, especialmente aí do Brasil. Vocês já ouviram falar em Au Pair? Esse é um programa bem interessante. Se você ainda não conhece, vai conhecer agora. Vamos ver. Adora crianças e tem o sonho de morar fora do país, o programa Au Pair pode ser perfeito. O intercâmbio cultural foi regulamentado pelo governo americano em 1989 e está se popularizando em vários outros países, como o Brasil. Uma amiga foi quem incentivou Larissa a vir para os Estados Unidos em 2013 como au pair. Seu destino foi Brandon, na costa oeste da Flórida. Eu cuidava de 2 crianças, uma menina que chama Logan, um menino Tyler. A minha experiência com eles foi maravilhosa, assim, porque todo mundo achava, na verdade, que eu era a irmã mais velha deles, ou acabava achando que eu era mãe quando eu saía com eles. O programa de 1 ano é indicado para jovens entre 18 e 26 anos. As funções das intercambistas ficam restritas às necessidades da criança, como ajudar nas tarefas escolares, tomar banho, alimentar, brincar e arrumar toda a bagunça que ela faz. Como as famílias fornecem as refeições e a acomodação e ainda pagam um salário semanal de cerca de R$700, é possível economizar um bom dinheiro. Sobra tempo para se divertir e fazer um bom curso, geralmente pago pela família americana. Você acha que foi o melhor curso de inglês que você realmente poderia ter feito? Eu acho. E eu falo para todo mundo, se alguém tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio que seja, como au pair ou como estudante, para vir, para tentar, porque é muito legal. A gente aprende muito mais, porque são situações do dia a dia. Priscila também foi au pair nos Estados Unidos. Hoje tem um canal na internet para tirar todas as dúvidas das novatas. E ela dá a dica. Eu acredito que é muito importante que a au pair esclareça com a host family quais serão as responsabilidades e as obrigações dela como au pair dentro da casa deles. Comunicação vai ser a chave para manter um bom relacionamento e assim, com que ela tenha um ano bem sucedido como au pair. Priscila mora atualmente no Canadá. Quem também não voltou para o Brasil foi Larissa. Assim que terminou seu intercâmbio, ela se casou com um americano e continua morando na Flórida. Você começou uma nova família aqui nos Estados Unidos. E aí, quando você tiver os seus filhos, o que você acha de você contratar uma au pair?
Eu acho uma boa ideia, porque eu vou saber como lidar com a au pair, porque eu já passei pela situação que ela vai passar. Então, assim, vou fazer alguma coisa diferente, mas com certeza eu vou pegar uma brasileira para manter um português com a minha criança, né? Porque no caso seríamos eu e ela falando português com o filho. E o bacana é que, dependendo da idade da criança, a pessoa contratada como babá consegue ter um nível de inglês ali compatível e aprender coisas do dia a dia, da rotina, até com a própria criança, né? Sem dúvida, isso fica bem bacana. Tina, obrigado pelas informações de hoje. Te esperamos semana que vem, hein? Terça-feira. Tá certo. Tá certo, uma boa tarde para vocês. É sempre importante, só falando um pouco mais sobre a au pair, muita gente tem dúvida, né? Afinal de contas, se trata de um intercâmbio diferente. Então é importante porque tem empresas no Brasil que fazem esse tipo de programa hoje. Mas é muito importante, eu conversei principalmente com a Priscila sobre isso e com a Larissa, é bom a gente encontrar empresas idôneas aí no Brasil que realmente façam a coisa certa. A Priscila, inclusive, tem esse canal que dá todas as dicas e tira todas as dúvidas dessas meninas. Mas com certeza esse é um programa bem interessante. Uma boa tarde para vocês. Semana que vem eu tô aqui de volta com o nosso Conexão Flórida. Obrigado, Tina. Até lá. E essa dica dela é extremamente importante. Você sempre pegar recomendações sobre a empresa, porque tem muita gente que vai para lá nessa ilusão de aprender inglês e acaba tendo problemas, porque a empresa não dá a assistência necessária e aí depois, para corrigir essa situação, para conseguir voltar para o Brasil com tudo certo. Então, cheque as recomendações da empresa sempre. Principalmente nesse momento de crise. Tem muitos oportunistas aí com uma oferta mirabulosa, né? Enfim, uma tentadora, na verdade, não passa de uma armadilha. Exatamente. Muito bem, olha, o famoso vestido de Marilyn Monroe, usado por ela na festa de aniversário do presidente John Kennedy, vai ser leiloado nos Estados Unidos. E olha, esse vestido sempre rende comentários, sempre muito falado, e você vê a imagem dele agora. Para você ter uma ideia, Lidiane, ele que é nude com lantejoulas, deve ser vendido por pelo menos 7 milhões de reais em novembro. É, Clébio, e até a data ele vai ficar em exposição, lindo assim, olha, em várias cidades. Esta é a segunda vez que a peça é leiloada e o vestido é tão apertado como a gente percebe aí nas imagens. Por quê? Porque ele foi costurado no corpo de Marilyn Monroe quando ela usou em 1962. Na ocasião, ela cantou parabéns ao Kennedy, que na época fazia 45 anos. Esta foi uma das últimas aparições em público dela, que morreu de overdose 3 meses depois. Vinheta na tela, a gente aproveita então para convidar a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde para você. Boa tarde, Lid, boa tarde, Clébio. Oi, Débora. Olha, o assunto hoje, um deles é a nossa primeira-dama. A Marcela Temer fez a sua primeira aparição como primeira-dama oficial, agora, ao lado do presidente Michel Temer, na celebração, na cerimônia de 7 de setembro. Como não poderia deixar de ser, o look que ela usou, a roupa que ela usou, foi o assunto mais comentado. Lá foi Marcela Temer virar um trending topic nacional, porque realmente chamou muita atenção, as pessoas comentaram muito. Ela estava de branco, um vestido branco de tricoline, bem simples, né? E não adiantou, assim, essas coisas, assim, muita gente questiona, por que a gente fala tanto da roupa da primeira-dama e não fala do terno, não adianta, é assim, as pessoas precisam entender que quando você tem uma primeira-dama, e nós ficamos aí, vamos lembrar, né, 6 anos sem ter uma primeira-dama, né, por causa do governo Dilma. Então, agora, ela é jovem, ela é bonita, então ela chama realmente muita atenção. E se você lembrar, já que você citou essa questão, com Marisa Letícia, mulher do Lula, também não tinha alguns comentários, mas não tanto sobre moda, era mais sobre comportamento. Ruth Cardoso sobre engajamento. Agora, Marcela Temer, como você disse, por ser jovem, bonita, ela sempre vai atrair as atenções. Mas olha, você sabe que a Michelle Obama, por exemplo, ela também chama muita atenção por toda a ação social que ela tem, etc. Mas as pessoas comentam muito os ela looks é muito elegante, né? da Michelle. Não tem muito jeito, né? Porque as pessoas criticam esse olhar que o público acaba tendo. Por que tá falando da roupa e tal? Mas antes era a trança, né? A tão falada trança da Marcela porque Temer. Na primeira posse da Dilma, né, ela realmente foi um furacão, chamou muita atenção, né? E agora você vê que ela tá num estilo um pouco mais
menos chamativo, vamos chamar assim. Agora, mesmo sendo simples assim, Débora, as pessoas falaram muito desse vestido, é? Falaram, porque principalmente por ele ser branco, né? Ela tá de branco ali ao lado do presidente, numa cerimônia de 7 de setembro, então as pessoas acharam que houve até alguma controvérsia nas redes sociais aí por conta de umas análises que foram feitas, né? Que ela queria passar essa imagem de uma austeridade, mas com simplicidade. Aí fica a critério de cada um, né? Mas olha, fosse a cor que ela escolhesse, qualquer cor caberia uma margem aí de discussão. Se fosse vermelho, porque é vermelho, seria uma provocação. Se fosse preto, porque é luto. Qual cor? Ela colocou branco, uma cor neutra da paz, e ainda assim tem já polêmica. Gera comentário, não tem muito jeito, né? E olha, por falar em paz, a gente tem um segundo assunto interessante, que são os 45 anos do álbum Imagine, do John Lennon. E Imagine, vocês sabem, acabou se transformando num grande hino pela paz mundial, né? O álbum foi feito em 71 e foi lançado, ele teve a colaboração da Yoko Ono já, com a produção já junto com ela, né? E tem algumas curiosidades no álbum, além do fato da faixa título ter se transformado nesse hino, né, pela paz mundial. A gente tem uma das faixas ali, que é How Do You Sleep, que, segundo consta, foi feita para o Paul McCartney. O Paul McCartney tinha feito uma música na verdade, um bilhetinho para o John Lennon, chamado Too Many People, no álbum dele, e aí o Lennon foi lá e respondeu com esta outra canção. Ela estava vendo ali, né, aquele mal-estar entre os Beatles, uma provocação mútua, mas no fim o que realmente se destacou no álbum, no Imagine, foi a canção título, que todo mundo conhece, virou um grande hino pela paz mundial, e tá aí, fazendo 45 anos, e eu acho que nunca foi tão atual, né? É verdade. Nunca precisamos tanto parar e pensar nos versos do John Lennon como a gente poderia pensar. Assim são os clássicos, né? Ainda, né? Em qualquer época, em qualquer momento, fazem realmente parte, conseguem se e tudo integrar. Aquilo que ele idealizou não se concretizou ainda. Então, eu acho que vale a pena a gente aproveitar essa efeméride, esses 45 anos, ouvir um pouquinho de novo e aí, né, tentar quem se sabe... inspirar nisso, Pois né? Fazer uma reflexão a respeito de como a gente ainda precisa caminhar em direção a essa paz entre os povos. Muito Tá bem. ótimo, Débora. Então vamos ao som de Imagine terminar esse bloco? Vamos lá. A gente faz a passagem então, lembrando que daqui a pouco a gente volta com mais informações e também com a sua participação. Ao som de Imagine para você. Até lá. Imagine there's no heaven. 13h37 pelo horário de Brasília. Ajuste seus ponteiros com o link Record News. Mais informações para você agora de que os motoristas e cobradores de 5 empresas de ônibus estão paralisados desde a manhã desta quinta-feira na região do ABC Paulista, perto aqui da capital. Eles protestam, Lidiane, contra a falta de pagamento. Kleber, a estimativa é que 25 mil passageiros sejam afetados com essa paralisação. Os passageiros lotaram os pontos de ônibus nas cidades do ABC e sofreram para disputar uma vaga nos coletivos que passavam mais cedo. Estão paralisadas as empresas Autoviação Triângulo, Viação São Camilo, Viação Urbana, Viação Imigrantes e Viação Riacho Grande. São 21 linhas paradas, totalizando 160 ônibus. A empresa metropolitana de transportes urbanos informou que fará uma audiência pública no dia 19 de setembro para uma nova licitação de todas as linhas da região. E, enquanto isso, quem sofre é a população. Sempre com reflexos no trânsito, porque mais cedo, inclusive, Lidiane, alguns motoristas chegaram a estacionar os ônibus em vias como a Anchieta, que dá acesso à capital paulista, travando o trânsito e causando congestionamentos, transtornos também para o motorista. Prejudicam, então, o usuário e também, claro, o motorista. A gente aproveita para relembrar você que durante toda a edição do Link Record News, onde a Lidiane está apontando para você, tem a nossa janelinha pop-up, que traz informações sobre o trânsito na capital paulista. Você vê que agora a gente tem 3 quilômetros no centro, 4
4 na Zona Sul. Tem também informações aqui durante todo o tempo, ao longo do Link Record News, da temperatura nas capitais brasileiras e ainda mercado financeiro. Tudo isso para que você direcione melhor seus negócios e também a sua agenda. Exatamente, um apelo aos patrões também, os empresários, que tenham um pouco de paciência, porque muitas pessoas não conseguiram chegar e cumprir a sua rotina, então, de trabalho hoje por causa dessa paralisação que pegou muita gente de surpresa. Paralisação, a gente relembra aqui porque falamos sobre a greve dos bancários essa semana, é o direito de todos. Agora precisa avisar a população, porque imagina você sair para trabalhar, não tem ônibus, é bem complicado, né? Bem complicado, então fica aí o apelo pelo bom senso, então, dos patrões nesse momento difícil para os trabalhadores. A gente fala agora, portanto, mudando de assunto, de segurança pública, porque um policial militar foi baleado durante um assalto a uma lanchonete no Rio de Janeiro. Agora a gente vai ter mais informações sobre esse caso com a repórter Carla Chaves. Olá a todos que acompanham o Link Record News. O soldado Frederico Cunha, de 33 anos, estava em uma lanchonete acompanhado de uma mulher quando 3 bandidos entraram armados e anunciaram o assalto. Ele nem chegou a reagir, mas foi baleado por ter sido identificado como policial militar. Ele foi atingido de raspão no peito, levado para o hospital do Andaraí e não corre risco de morte. Este assalto aconteceu bem perto do lugar onde o tenente do batalhão de choque foi baleado 7 vezes em junho, também durante uma tentativa de assalto. O caso agora está com a delegacia de Vila Isabel, que analisa as imagens das câmeras de segurança da lanchonete para saber se os criminosos que fizeram este assalto são os mesmos que mataram o policial em junho. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Carla, pelas informações. E aqui em São Paulo, novas imagens mostram o momento da morte do ex-assessor da primeira-dama do estado de São Paulo, Lu Alckmin. Nesse novo circuito que você vai ver agora, é possível verificar um clarão na parte superior do vídeo. São as 2 motos emparelhadas, dos criminosos e também a moto das vítimas. Os bandidos saem da moto e apontam a arma para o ex-assessor e a mulher dele. A ação é rápida. A moto das vítimas cai no chão, como você percebe aí nas imagens. É nesse momento que os criminosos atiram. Uma testemunha que passa pela rua se assusta com os tiros e corre. Em seguida, os 2 bandidos voltam para a moto e saem em alta velocidade pela rua. É possível, inclusive, ver carros parando para prestar socorro, como você observa, inclusive a chegada de uma viatura aí nas imagens. E a perícia colheu impressões digitais da moto do ex-assessor, mas o laudo ainda não ficou pronto. Os criminosos continuam foragidos. Roberval Andrade, de 49 anos, saía com a mulher de moto para uma viagem ao Chile, quando foi assassinado. O corpo do assessor foi enterrado hoje pela manhã, como mostra a reportagem de Leonardo Lara. Os amigos e parentes, acostumados com o jeito alegre de Roberval, não conseguiram controlar a emoção durante o velório, no cemitério do Morumbi. Este colega de trabalho da vítima dividia a mesma sala e acompanhava de perto os preparativos para a viagem de moto até o Chile. Ele comprou várias bonequinhas e carrinhos de plástico para doar para um amigo para o Natal. Era uma pessoa assim que tinha um coração muito grande, pensava nos outros, simples, um garotão. Roberval Andrade Nussi, de 49 anos, era funcionário do setor de eventos da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Ele já trabalhou também como assessor da primeira-dama do estado, Lu Alckmin. A mulher da vítima não se feriu, mas ficou em estado de choque. Paula Guido é cerimonialista do Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo. O casal estava junto há 9 anos. Não ter filhos foi uma decisão conjunta. Eles contavam para os amigos que preferiam ser independentes para viajar. Era na estrada de moto que se sentiam felizes. Dias atrás, Roberval contou para a irmã que a ida ao Chile seria uma segunda lua de mel. Os preparativos para a viagem começaram há 3 meses. Este colega do mesmo grupo de motociclistas conta que Roberval não escondia a ansiedade. Extremamente animado, porque a gente brinca assim, 3 meses você dorme 8 horas por dia. Aí 2 meses e meio você dorme 6. Aí 2 meses dorme 4. Quando você está na véspera da viagem, você não dorme quase nada de ansiedade para fazer a viagem. Depois do feriado, o comércio reabriu na rua Francisco Alves, onde Roberval foi assassinado. A câmera de segurança desta oficina está apontada para o local do crime, mas o equipamento não funciona.
Já faz 2 ou 3 meses que não está funcionando. Dona Célia ficou chocada quando soube logo cedo pela TV que o crime tinha acontecido na porta da oficina que ela e o marido mantêm há mais de 30 anos na Lapa. Estou até agora com uma dor, assim, um sufoco imenso. É muito chocante. Policiais vão percorrer mais uma vez as ruas por onde o casal passou. Os investigadores buscam por novas imagens que possam ajudar a identificar a dupla de assaltantes. Esta gravação mostra o momento em que Roberval e a mulher passam na moto, avaliada em mais de R$70 mil. Eles tinham acabado de sair de casa para uma viagem de mais de 8 mil quilômetros, que acabaria de maneira trágica logo em seguida. Seriam 25 dias na estrada, passando pelo Uruguai, Argentina e Chile. Mas a poucos metros de casa, o casal cruzou com os bandidos, que estão em outra moto com o farol ligado. Os assaltantes fazem o retorno, aceleram e vão atrás das vítimas. A polícia não tem dúvida de que o modelo de 1.200 cilindradas chamou a atenção dos ladrões. Passava das 6 horas da manhã e, por causa do feriado, as ruas ainda estavam vazias. Segundo o boletim de ocorrência, o vigia de uma obra viu o modelo e a cor da moto dos bandidos. Era preta. As vítimas não reagiram. Durante a abordagem, eles desceram da moto que caiu. Roberval se abaixou. Foi quando os assaltantes perceberam que ele tinha algo preso à perna e imaginaram que era um estojo de arma e que o motociclista era um policial. A mulher garantiu que não e implorou pela vida do marido, o que não adiantou. Um único tiro no rosto matou na hora o assessor de eventos. A polícia acredita que o alvo dos bandidos era a moto avaliada em mais de R$70 mil. Mas os bandidos acabaram levando apenas o dinheiro que Roberval tinha reservado para o pedágio, cerca de R$60. Peritos tentaram recolher impressões digitais na moto, mas o laudo não foi concluído. Por enquanto, faltam pistas que possam levar à identificação da dupla. Um grande amigo, e sei que ele está lá em cima e lá está tendo festa, porque ele tinha um astral muito bacana e ele está preparando lá o caminho que um dia a gente vai também. E um idoso foi encontrado com vida depois de cair em um rio no Pará. Ele ficou 2 dias desaparecido. Benedito aguardava ansioso a chegada da lancha da Capitania dos Portos. No reencontro com o pai, ele não conseguiu segurar as lágrimas. O que aconteceu, pai? Deve ter caído. Os dois partiram de Belém na noite de segunda-feira em uma embarcação de grande porte, rumo a Portel, região do Marajó. Próximo à ilha de Ponta Negra, seu Hilário Souza, de 71 anos, caiu no rio enquanto todos dormiam. Ele teria sentido um mal-estar quando observava as águas. Mesmo recém-operado de uma hérnia, o idoso conseguiu nadar cerca de 2 quilômetros até a ilha mais próxima. Tinha hora que eu parava assim, tinha hora que eu ficava assim de peito para cima, sabe? Devagar, até que consegui chegar para lá. O idoso permaneceu na margem do rio durante 36 horas, esperando por socorro, sem comer e sem beber. Como estava sentindo muitas dores, começou a gritar, até que um ribeirinho apareceu e o resgatou. Benedito conta que acordou de madrugada e já não encontrou o pai dentro do navio. Quando eu me acordei, que eu não vi ele na rede dele, que eu procurei por todos os lados, não vi ele, vi só a sandália dele lá onde ele estava sentado, eu me desesperei. Eu entrei em desespero, eu comecei a me tremer tudo. O ribeirinho que resgatou seu Hilário acionou a Capitania dos Portos. O idoso recebeu atendimento médico antes de voltar para casa. Ele nasceu de novo, né? O novo aniversário dele é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E o motorista foi espancado e corre o risco de morrer depois de atropelar um grupo de pessoas no sertão de Alagoas. O motorista do carro branco que você vê nas imagens atravessa uma passeata política com dezenas de pessoas e é vaiado. Ele se irrita, dá marcha ré e atropela alguns manifestantes. Logo em seguida, o motorista tenta fugir. Na imagem não é possível ver, mas ele foi agredido. 7 pessoas ficaram feridas. O condutor do veículo está internado em estado grave e vai responder por tentativa de homicídio. Nesses casos, a gente vê a importância de uma segurança, uma escolta para qualquer tipo de passeata que envolva concentração de pessoas. Olha só, se nesse caso tivesse aí a presença de autoridades de policiais, possivelmente essa situação teria sido evitada. Agora a gente percebe que esse motorista, no mínimo, está transtornado, porque ele passa realmente, olha só, aí ele se vê impedido da marcha ré no meio de
todo aquele povo. Selvageria desnecessária, né? O que é interessante que a gente percebe também é que nem policiamento, como você citou, e nem departamento de trânsito fechando de alguma forma a rota, porque se há uma passeata que foi previamente comunicada, e aí tem que ver isso, se a organização comunicou, o trânsito deveria ser impedido nessa região, ou pelo menos uma parte isolada. Então está tudo errado nessa situação que a gente vê aí. O motorista e também quem organizou, que não convocou ou não comunicou o departamento de trânsito. Ou se eventualmente comunicou, não houve ação e aí a negligência do poder público, não é? Exatamente, que o caso, então, que ele saia pelo menos então do hospital, porque ele está em estado grave, e responda por esse crime. É uma ação criminosa que ele praticou ali. Felizmente, não teve ninguém morto por causa disso. Bom, e você que acompanha a Record News também pelas redes sociais, assistiria hoje, então, a partir das 4 da tarde, pelo Facebook da Record News e pelo portal R7, a 4ª entrevista da Sabatina com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Mas a candidata Marta Suplicy, do PMDB, desistiu de participar. A Lidiane, a senadora e ex-ministra, seria a 4ª entrevistada nos estúdios aqui da emissora hoje, como acertado em um sorteio com os principais candidatos. Mas justificou a ausência como falta de espaço na agenda. O apresentador Heródoto Barbeiro, que comanda as entrevistas, falou sobre a decisão de Marta. Nossa convidada, Marta Suplicy, senadora Marta Suplicy, candidata do PMDB à Prefeitura de São Paulo. E assim como os demais, a sua assessoria esteve aqui conosco, participou de todo o processo de organização dessa série de sabatinas, participou do sorteio, mas nós soubemos agora há pouco que ela desistiu da ideia de vir aqui conversar, não conosco, né? Conversar com você que nos acompanha aí. Nós aqui estamos apenas provocando o candidato, né, de uma maneira obviamente cavalheiresca, de uma maneira descontraída, com todos, respeitosamente. Lamentamos que a ex-prefeita Marta Suplicy tenha aberto mão dessa oportunidade de conversar com você que nos acompanha na Record News e em todas as nossas redes sociais. Lamentamos. Mas, na sexta-feira, a gente volta com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que é também nosso entrevistado e vai ser tratado da mesma maneira gentil como todos os outros foram aqui. Muito bem, lembrando a você que a repercussão dessa desistência pode ser acompanhada no portal R7. Tem aí para você a imagem do portal. A próxima será com o candidato do PT, Fernando Haddad, amanhã. O portal R7 e a Record News transmitem a entrevista ao vivo às 4 da tarde em seus perfis no Facebook. Depois, então, às 7 da noite, a entrevista completa será exibida aqui na Record News, Clébio. E tem muito mais, não? Tem mais, Lidiane, porque além do Heródoto Barbeiro, as sabatinas têm a participação fixa dos jornalistas Nirlando Beirão e também Ricardo Couto. Com o trio, as sabatinas também contam com a participação especial de 5 ONGs ligadas às questões da cidade. São elas Rede Nossa São Paulo, Todos pela Educação e os institutos Paulo Lemann, Polis e Ethos. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. 3 horas da tarde, mais 58 minutos, já estamos de volta com o Link Record News. E momento de interatividade. Hoje colocamos na enquete a seguinte questão. O Procurador-Geral da República encaminhou um parecer favorável ao Supremo Tribunal Federal, pedindo então a aprovação do aborto em casos que a gestante esteja contaminada pelo vírus da Zika. E aí estendemos esse debate para você. Perguntamos se você aprova esse tipo de atitude. Vamos conhecer agora o resultado oficial da enquete. Votação encerrada neste momento. Vamos lá, agora você acompanha comigo. 53% dos nossos internautas são favoráveis a essa prática, neste caso, de gestante contaminada com o vírus da Zika, enquanto 47% se colocam aí contrários a esta medida. Agradecemos aqui a todas as participações de voto e também de mensagens e opiniões compartilhadas. Amanhã tem mais enquete para você. Tudo bem, com isso a gente encerra aqui essa edição do Link Record News. Lembrando que você pode sugerir assuntos para o nosso jornal. É só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News. Lembrando que a gente se encontra aqui novamente amanhã. De segunda a sexta, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel e continue participando pelas redes sociais. Até amanhã. Boa tarde para você, até amanhã.